Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pesquisa Cast e hoje a gente vai tratar um pouquinho mais sobre os bastidores da ciência em saúde. Eu sou a Larissa, a sua apresentadora, e hoje a gente vai descobrir como é que funciona um tipo de estudo epidemiológico muito especial, o caso controle. E para isso, eu conto com a presença dos nossos participantes especiais, Clara e Gustavo, para a gente debater um pouquinho mais a respeito desse assunto. Sejam muito bem-vindos, Clara e Gustavo. Oi pessoal, oi Larissa. É um prazer estar aqui no Pesquisa Cast debatendo esse tipo de caso muito importante no estudo da epidemiologia, que é o estudo de caso controle. Oi gente, oi Lari. Espero que a gente hoje consiga explorar esse mundo fascinante, que é o mundo da epidemiologia. E você daí de casa já deve ter ouvido falar em diferentes tipos de estudos científicos. E hoje a gente vai te mostrar um pouquinho como esse modelo ele vai ser essencial para responder perguntas importantes sobre doenças, fatores de risco e intervenção. Exatamente, Larissa. O estudo de caso controle ele é um clássico da epidemiologia, principalmente em situações em que não se pode acompanhar o paciente ao longo do tempo. Seja por questão de custo, questão de ética, ou questão de tempo mesmo, um tempo de duração muito longo. Isso, e ao longo desse episódio, a gente vai abordar os conceitos fundamentais do caso controle, o tipo de estudo, como é estruturado, vantagens, desafios, limitações, e a gente vai também apresentar um exemplo de um artigo que foi publicado no PubMed e também numa revista científica internacional. Então, fica com a gente até o final, porque esse episódio está cheio de conteúdo útil. Começa explicando para a gente melhor o que de fato, o que exatamente é um estudo do tipo caso controle. Claro, Larissa. O estudo de caso controle ele é um tipo de estudo observacional e retrospectivo, ou seja, em vez de acompanhar os pacientes do início até o desfecho, que é até o fim, a gente já começa com dois grupos definidos. Um que são as pessoas que vão ter a doença, que vão ser chamadas de grupo de caso, e outro, um grupo de pessoas que não têm a patologia, a doença, que vai ser estudada, que vai ser o grupo controle. Isso. E aí, a partir daí, o objetivo vai ser investigar se houve diferença nas exposições passadas entre os dois grupos, entre os casos e entre os controles. Por exemplo, a gente vai se perguntar, será que essas pessoas que desenvolveram câncer, elas tinham mais histórico do tabagismo do que as que não desenvolveram? Entendi. Então, nesse caso, ele vai ser uma investigação, que olha para o passado, que tenta entender determinados comportamentos, hábitos ou até mesmo exposição, que estão associados ao surgimento de uma determinada doença. E para isso, a gente usa diversas ferramentas de medidas estatísticas, como a odds rádio, ou seja, a quantidade de chances. E essas ferramentas elas nos ajudam a quantificar a força entre a associação e o desfecho de determinada exposição. Mas como nem tudo são flores, conta pra gente um pouquinho quais são os principais desafios encontrados nessa pesquisa. Boa pergunta, Larissa. Os principais desafios vão ser os chamados vieses, que vão ser os vilões dessa história. O mais comum vai ser o viés da memória, que é onde os participantes eles não lembram exatamente como que aconteceu. Também tem o viés de seleção, que é quando os controles não são bem escolhidos. Claro, também tem o viés de confusão, que é quando outro fator, como idade, escolaridade, pode estar influenciando na relação entre a exposição e o desfecho. E por isso, a gente usa técnicas de regressão logística multivariadas e análise estratificada para tentar neutralizar esses efeitos. E vocês, como pesquisadores da área, vocês têm algum exemplo assim marcante, famoso, em relação a esse estudo de caso controle? Sim, temos. Um dos mais marcantes foi o estudo de Richard Doll e Bradford Hill, que demonstraram a associação entre o tabagismo e o câncer de pulmão nos anos de 1950. Então, mesmo sem aquela intervenção direta, o peso dessa evidência ela foi muito importante na influência em políticas de saúde no mundo inteiro. Outro exemplo muito marcante, Larissa, foi um estudo que mostrou a relação entre o uso do hormônio DHS durante a gravidez e o desenvolvimento de câncer vaginal em filhas adolescentes. Isso só foi possível graças a estudos retrospectivos de caso controle feito anteriormente. Nossa, gente, a gente consegue perceber,
que é realmente impressionante como esses estudos, mesmo sem ter uma intervenção direta, eles conseguem gerar evidências tão poderosas ali pra gente, pra nossa sociedade. Sim, e um ponto muito fundamental na condução desses estudos é a escolha dos controles, né, Clara? Sim, eles podem ser selecionados de diferentes formas. Temos controles hospitalares, controles da comunidade, ou então controles pareados com os casos. Cada abordagem dessa, cada tipo de controle vai ter as suas vantagens e também vai ter seus desafios. No caso dessas vantagens, vocês acreditam que essa coleta ali dos controles hospitalares, eles acabam sendo mais acessíveis para vocês que são pesquisadores ali? Sim, mas existe o risco também de viés, que é algum fator que vai influenciar nesses resultados negativamente, especialmente se a hospitalização estiver relacionada à exposição estudada. Sim, e além disso, os controles de comunidade, que é outro exemplo, eles vão costumar ser mais representativos da população, mas eles também têm aqueles viéses, também têm aquelas dificuldades, no caso, no sentido de ser mais difícil de recrutar e também envolver mais recursos. Também é importante, Larissa, decidir a quantidade de controlos, de grupos de controle que a gente vai ter por caso. Em geral, usa-se 4 controles por caso, mas pode aumentar o poder estatístico sem comprometer a precisão se utilizar menos ou mais que isso. E quando se trata desse tipo de análise, ela tem que ser estatística, porque além do cálculo, que é o odds ratio, OD, a gente vai usar técnicas também, como análise estratificada, modelos de regressão logística, multivariada, para controlar essas variáveis, como por exemplo a variável de confusão. E agora, Pesquisa Lovers, a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com mais perguntas para os nossos entrevistados. Oi, Pesquisa Lovers, voltamos de mais um intervalo e agora a gente vai dar seguimento aqui às nossas perguntas. E para vocês que são muito ligados, né, nessa área de pesquisa, vocês acham que é importante existir um bom domínio ali da estatística? Sim, Larissa, exige um domínio muito bom da estatística, mas hoje a gente tem várias ferramentas, como a o SPSS, o Stata, que tornam esse processo bem mais acessível. Tá, então, saindo um pouco desse lado, dessa área estatística, e voltando para uma parte mais ética, o que vocês acham da ética, do ponto de vista ético, já que esse estudo ele não precisa existir ali uma intervenção direta com as pessoas? Vocês acham que é importante, né? Sim, é muito importante. Mesmo sendo um estudo do tipo observacional, qualquer pesquisa que envolva seres humanos, elas precisam seguir princípios éticos muito rigorosos. E o consentimento livre e esclarecido é essencial, principalmente quando se trata de dados sensíveis como o histórico hospitalar. E não só o consentimento é importante, como também manter a confidencialidade dos dados, né? É importante ter muito cuidado com o impacto psicológico que isso pode causar nas pessoas que participaram da pesquisa, principalmente quando os temas abordados forem doenças graves ou então eventos traumáticos na vida daquela pessoa. Então, ou seja, mesmo sem manipular variáveis, né, é importante que o pesquisador ele mantenha essa responsabilidade. A gente percebe o quão grande acaba sendo essa responsabilidade, ele precisa ter empatia, respeito pelas pessoas que estão sendo, né, entrevistadas ali, para garantir um processo mais tranquilo para ambas as partes. Sim, sem dúvidas. A ética ela é o alicerce de qualquer pesquisa científica que envolva seres humanos, né? Tem outro detalhe que muitos estudos de caso controle eles são multicêntricos, ou seja, eles vão reunir dados de diferentes lugares, diferentes hospitais, diferentes regiões, diferentes países. Então amplia bastante o alcance e a representatividade dos resultados. E no caso, como é que as meta-análises elas acabam entrando, né, nesse cenário? Então as meta-análises elas agregam os resultados de vários estudos similares. Então permitem uma análise mais robusta e mais abrangente dos dados. Elas são fundamentais para a tomada de decisões baseadas em evidência. E como a gente viu, vários pontos aqui tem vantagens e também tem desafios. E com a meta-análise não é diferente. Os principais desafios da meta-análise vai ser padronizar os dados, avaliar a qualidade desses resultados que foram incluídos na pesquisa e também lidar com a variabilidade de métodos que podem ser utilizados. E mesmo com todos esses desafios, né, eles são extremamente importantes para fortalecer o conhecimento científico. E além da medicina,
Outras áreas também, elas acabam usando esse tipo de estudo. Esse tipo de pesquisa vai ser uma ferramenta extremamente versátil e vai ser essencial para a construção de um conhecimento que vai ser baseado em evidências. Sim. E como Clara falou, além da medicina, tem outras profissões que usam esse tipo de pesquisa, como por exemplo os nutricionistas, eles usam para investigar padrões alimentares associados a doenças crônicas. Já os psicólogos, por exemplo, eles estudam a ligação entre experiências traumáticas e transtornos mentais. E fisioterapeutas, eles analisam comportamentos que podem levar a lesões musculares. Que legal, então a gente consegue perceber, né, como esse modelo ele acaba sendo versátil, ele acaba sendo muito valorizado na prática e na formação desses profissionais de saúde em ambas as áreas, né? Sim. E aí agora é importante analisar o artigo que a gente mencionou, que ele foi publicado na revista Fronteiras em Oncologia, no PubMed também, que foi o estudo da gravidez, tabagismo materno e leucemia em idade precoce no Brasil. Sim. E esse trabalho ele foi conduzido pelo Grupo Brasileiro de Estudos Colaborativos de Leucemia Aguda Infantil, com 150 crianças com leucemia, que vão ser o caso, né, do estudo, e 300 controles pareados por idade e local. E aí eu acabei lendo um pouquinho também, né, desse artigo que vocês me enviaram antes, e eu percebi que os dados eles foram coletados por meio de questionários. Esses questionários eles foram aplicados às mães, já que as crianças elas não possuem essa capacidade cognitiva ainda de responder por si só, né? E a gente percebe que o foco foi em hábitos durante a gestação. Então, o consumo de cigarro, né? O tabagismo foi uma dessas coisas discutidas e presenciadas ali naquele questionário. Isso mesmo. Essa análise ela contou com variáveis como, por exemplo, o aleitamento materno e também a escolaridade. Ou seja, comportamentos maternais, comportamentos da mãe durante a gestação e também no pós-parto vão influenciar diretamente no risco de leucemia infantil. E esses achados, eles reforçam a importância de políticas públicas de orientação pré-natal e de educação em saúde. E com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui, tá? Foi uma conversa extremamente interessante, a gente conseguiu entender melhor, né? Acredito que as pessoas daí de casa também entenderam melhor do que se trata esse tipo de estudo e como ele vai ser utilizado na nossa prática e também a sua importância, o que reflete ali a sua importância. A gente percebe que ele vai ser ideal para identificar doenças que são mais raras, de longa incubação ou até mesmo em contextos que estudos, né, experimentais eles sejam inviáveis ali para aquele momento. Sim, eu vejo que a gente percorreu um longo caminho, né, que a gente abordou os conceitos básicos da metodologia, a gente passou também a falar sobre os desafios éticos, aplicações práticas e usamos também uma evidência científica que foi um estudo real que teve bastante impacto. Obrigada por estarem aqui conosco, tá? Compartilhe muito esse episódio com seus colegas, deixe seu like e até o próximo Pesquisa Cast. Tchauzinho, Pesquisa Lovers! Trabalho executado por Giovana Piton, Gustavo Braz, Karine Sampaio, Larissa Helen, Maria Clara.